Vamos começar então a nossa resenha. A nossa resenha que vai ser uma conversa que a gente vai chamar de mesa sem filtro. A ideia aqui é todo mundo ter liberdade para falar, todo mundo ter liberdade para contribuir, o que pensa, o que não pensa. Se falar uma besteira, não tem problema. Tá tudo certo. A gente edita depois. Não tem galho. Mas a gente vai falar alguns temas que a gente acompanhou nas notícias, como isso pode impactar tanto na questão política, econômica e investimentos. E eu quero abrir jogando aí para cima um tema que até ontem a gente ia falar ia ser uma coisa e hoje a gente chegou aqui e já viu que é outra. Que realmente ataca um ponto que é chave nos investimentos, que são os investimentos de LCI e LCA. Há 3 meses para cá, a gente ouviu muito sobre a tributação da LCI. Vai ser 5%, vai ser 7%, vai ser 15%, vai ser 18%. E aí? O que aconteceu ontem, Rodrigão? Bom, ontem o governo não passou a medida, a MP, ou que ela caducou. O que isso significa? Significa que o legislativo ele tinha uma data para votar a MP 303, que indicava que uma das coisas que estava escrito nessa MP 303 era a tributação. Era a tributação, ou nesse caso, a não tributação das LCAs. E ontem, bom, houve uma guerra, parece, dentro do Congresso, ninguém estava esperando isso. O nosso texto aqui até de ontem era sobre a tributação e o que ia acontecer. E hoje de manhã a gente acordou, opa, não passou nada e agora a gente vai ter um rombo de 40 bilhões para cobrir até o início do ano que vem. Bom, o que isso vai nos afetar? A gente poderia falar um monte de coisa do que ia afetar em primeiro lugar nos investimentos se fosse tributado. Ele teria uma série de impactos aí para a gente conversar sobre. Já estava definido que todos os LCIs e LCAs que estivessem rodando não iam ser tributados. Estava indeciso sobre as alíquotas, o governo já estava meio que contando com isso. Hoje a gente viu já o Lula dando uma entrevista na rádio, uma rádio Itaipã, uma coisa assim, né, da Bahia, falando sobre o assunto, indignado, brabo, né? Que na verdade quem foi derrotado não foi o governo. Foi o povo que foi derrotado. O povo brasileiro saiu derrotado. É uma grande derrota, afinal de contas o povo estava ansioso por mais um imposto para pagar, né? Mas na cabeça dele o povo é só quem está na base eleitoral dele. Todo mundo sabe que a base eleitoral do PT é quem ganha até 2 salários mínimos, então dificilmente essa pessoa investe em LCI, LCA, então ela saiu perdedora, talvez de fato, né? Na visão, na narrativa do governo, é uma transferência de riqueza que ia acontecer, de quem investe, quem tem poder de investimento em LCI, LCA. Quem investe ganha mais de 2 salários mínimos, não faz parte do povo, né? E seria mais um imposto para classe média e classe alta pagar. Mas então o povo dele saiu derrotado, né? Porque não vai ter mais o impostinho da LCA. Mas vocês viram o que ele já andou prometendo, né? Não sei se vocês viram, mas se não viu, depois eu conto um pouquinho. O que tu ia falar, Guilherme? Eu ia falar que eles estavam esperando ser tributado para começar a investir em LCI e LCA, quem tem 2 salários. Tava esperando, né? Eles iam começar agora. Mas eu gosto de pagar imposto, não tem Gosta, jeito, né? Mais de 30 impostos criados aí nos últimos 2 anos, então a gente sabe como é que o brasileiro ama pagar um imposto. E ele já tem um próximo alvo, né? Não sei se vocês viram, mas ele já colocou as fintechs. Ele falou na quarta-feira, dia 19, se eu não me engano. Não, quarta-feira não é dia 19. Que dia é quarta-feira que vem? Quarta-feira que vem, ele vai se reunir. Porque ele falou, não, mas tem fintech que tá grande demais aí, eu tô de olho em vocês. Tem fintech que tá maior que banco. Vamos dar um jeito de resolver essa situaçãozinha, esse probleminha
Pô, tá ganhando muito, né? Tem que pagar imposto, né? Em cima desse lucro. Claro, como se não pagasse, né? Mas tudo bem, o povo não sabe, não acompanha qual é que é a carga tributária de uma empresa, deixa quieto, né? O discurso é válido. Acho que, na verdade, nessas horas, quando eu vou falar esses temas polêmicos, eu poderia colocar meu óculos aqui para me disfarçar, para não ser perseguido. Sim. Mas, falando sério, a gente tem um problema, um rombo fiscal, que precisa ser resolvido e parece que a situação só piora, né? Afinal de contas, a gente tem outro tema para falar, que é a questão do aumento da faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Que aparentemente é muito bom para uma parte da nossa população, mas muito ruim para as outras, né? Como é que vocês veem isso impactando hoje tanto o investidor quanto o Brasil atual? É um tapa-buraco ridículo, né? Querendo ou não, eles vão tirar de um lado, é como se eles roubassem o teu carro e te dassem uma carona até em casa, né? Eles vão pegar, vão tirar um tributo, mas vão aumentar os impostos de outro. Então não faz sentido nenhum. Vai aumentar ainda mais o rombo fiscal. Já estão devendo, não está fechando as contas. E acredito que isso aí vai ser um problema para 2026, 2027. Vão ficar pedalando a dívida, vai ficar acumulando, a Selic está alta. E será que vão conseguir cortar a taxa de juros no curto prazo, se continuar aumentando desse jeito? Isso acaba influenciando diretamente ali no comportamento dos juros futuros, né? Que afetam ali as projeções econômicas, aumentando o risco Brasil ainda mais, né? E fazendo com que mais dinheiro saia do nosso país, né? Para investimentos, principalmente ali no exterior, né? Que é o que muito investidor vem fazendo, né? Querendo ou não, a taxa de juros nos Estados Unidos ainda é uma taxa eficiente para investir. Acredito que, poxa, está em 4,25 e 4,50, então ainda tem bastante oportunidade, fora as grandes empresas que tem lá, né? Então, vai influenciar bastante, né? A gente falou dos Estados Unidos, depois a gente tem até um ponto para falar sobre os Estados Unidos. Mas antes de entrar nessa pauta, né, tem alguns dados que eu anotei aqui, né? Esse aumento na faixa de isenção do imposto de renda, junto com alguns outros pontos, já está somando uma renúncia fiscal de 27 a 31 bilhões por ano de renúncia fiscal. A gente já tem um problema fiscal. A gente já gasta mais do que arrecada. A gente começou o último mandato do governo. Peraí, deixa eu me blindar aqui. A gente começou o último mandato do nosso atual governo. Uma das primeiras medidas é o quê? Remover o teto da dívida. Vamos remover o teto da dívida, vamos substituir aqui pelo arcabouço fiscal, 70%, toda aquela história que vocês acompanharam aí nos últimos anos. Então, a gente já tem esse problema, e a pergunta que fica é, já que a gente está renunciando de uma parte da tributação, que vai ser em torno de 26, 28, entre 27 e 31 bilhões. O governo vai cortar gastos no ano de eleição? Com certeza não. É, Com certeza não. não. Nunca vi esse governo pensar em cortar gastos em nenhum momento Eu acho que da face da terra. Nunca pensou em cortar gastos. eu acho que eles devem ter aquela metodologia que a minha avó usava, falecida avózinha, esteja bem onde ela estiver. Mas o que é um peido pra quem já tá cagado, né? Estamos ferrado mesmo, já estamos devendo as calças, vamos pedalar pro próximo. Se a gente se reeleger depois, a gente pensa, problema pro meu eu do futuro. Eu acho que é isso que eles estão fazendo atualmente. Nos investimentos tem quem fale que existe oportunidade, porque afinal de contas, Até antes de tu entrar no tema dos investimentos, essa questão deles diminuírem justamente o teto ali da isenção de IR para R$ 5.000, vai até 7.350, se não me engano. ele tem uma parte progressiva ali, Onde né? ele tem uma parte progressiva.
também tem, pô, na parte do quem ganha acima de 50 mil reais, tem, além dos 27 mil, também tem uma taxa extra de imposto que vai começar a pagar. 10%. 10%. Que daí impacta nos... É também progressiva. Também é progressiva com o passar do tempo. Mas, visando isso, um ano antes das eleições, um ano um pouquinho antes, vocês não acham que essa tomada de isentar os impostos, fazer com que a população, vamos dizer assim, que mais necessita de dinheiro, ganhe mais, não é uma jogada para eles conseguirem mais votos? Com certeza. certeza. Com certeza. Não há nem dúvida. Pera aí só um disso. pouquinho. Só um pouquinho. Isso aí tu não pode falar sem óculos. Óbvio que é uma medida populista, né? Ninguém tem dúvida de que é. Mas, na verdade, tem alguns fundamentos que fazem sentido. Afinal de contas, a gente está há muito tempo sem uma correção monetária, e quando a gente está falando de correção monetária sobre as faixas de tributação, a gente está falando da correção pela inflação. Então, se a gente pegar ali as faixas de tributação, do imposto de renda, de quem é isento, quem paga tanto, toda aquela faixa que todo mundo conhece, ela não é reajustada há muito tempo. O que acontece? Por exemplo, hoje, quem está isento até 5 mil reais, por exemplo, ele é o cara que antigamente ganhava 2 mil reais. Só que esse cara, ele tem que ganhar hoje 5 mil reais para comprar a mesma coisa, a mesma cesta de produtos do que a pessoa que ganhava 2 mil reais há 10 anos. Até menos tempo, né? A gente sabe que a inflação veio correndo de uma forma cada vez mais rápida e forte. Não tem como não lembrar, né, da Coca-Cola 2 litros a 2 reais. Pois é. E hoje a gente está pagando 11, 12. Na retornável, né? Retornável. Cara, eu lembro do Big Mac número 1, eu pagava 3,50. E era grandão, né? Pô, hoje vai ali um coisinha de nada. Uma coisa de nada. Aquela questão do poder de paridade de compra, né, que a gente sempre fala, o PPC, podemos dizer. A questão é a seguinte: antigamente, com 2 mil reais, se comprava muito mais coisas. E como o Felipe disse, já se comprava a mesma coisa se comprava 5 mil reais. E não tinha imposto. Então, para regredir, assim, para aumentar o poder de compra da população, para voltar a passados gloriosos que tínhamos, passados gloriosos muito, entre aspas, né? Eles aumenta com esse não desconto também, tanto em fonte quanto depois na emissão lá do imposto de renda, digamos assim que a gente recuperou um pouco do que a gente tinha. Por isso que o termo é correção, 100%. né? Sim, por isso que o termo é correção. É correção. Falando sobre essa questão dos alimentos, eu até estava vendo uma matéria esses tempos que tem que dar um jeitinho, né? A gente vai no mercado e vê que as coisas estão diminuindo de tamanho, a gente vê que agora não é mais chocolate, é sabor chocolate, que para dizer que era chocolate tinha que ter no mínimo 30% de cacau, então a qualidade dos produtos, elas vêm piorando. Então, é aquilo, para conseguir ter margem, o empresário ter margem, ele está tendo que piorar a qualidade dos produtos e não tem nenhuma fiscalização em cima disso. Isso aí é feito do aumento da carga tributária, que a gente já vem acompanhando há bastante tempo, que é nítido que existem várias consequências disso. A primeira é o repasse, né, no preço dos alimentos. Só que existe um ponto que na economia se chama de elasticidade preço-demanda, que é a sensibilidade da demanda do consumidor por um determinado bem em decorrência da variação de preço. Então, até uma mudança determinada num preço, eu vou continuar demandando por um determinado produto. Mas chega um momento em que eu não vou mais comprar esse produto porque o preço subiu demais. E, obviamente, o empresário ele entende isso e ele vai até o ponto em que ele sabe que o impacto na demanda do produto dele não vai ser tão grande.
ele vai testando, vai aumentando o preço. Chega um momento que ele não pode mais aumentar o preço, que ele sabe que ele vai perder uma demanda muito grande. O que ele faz? Ele arranja outras soluções, como o Guilherme falou. Ele vai diminuir o tamanho do pacote, o salgadinho antes que era um salgadinho grande, agora é vento, né, com uns pingos de salgadinho. A traquinas, que era feita com um chocolate um pouco melhor, nível de concentração, hoje tu come já não é a mesma coisa. E esse exemplo está em tudo. Até que chega um momento que se torna tão insustentável a carga tributária que ou o empresário fecha, ou o empresário ele se posiciona num segmento exclusivo e continua mantendo a qualidade, mas nem todos os produtos têm como fazer isso, né? E alguns que não querem, né, não conseguem nenhuma dessas alternativas, eles fecham, e outros que não têm o caráter, né, e a dignidade ou hombridade de fechar e realmente tentar uma outra coisa na vida, nem que seja, às vezes, investir em renda fixa, porque nesse caso, como agora o juros está alto, investir em renda fixa acaba se tornando muitas vezes melhor do que ter um próprio negócio e a dor de cabeça de um negócio. A gente começa a ver casos, como a gente viu essa semana e que todo mundo falou sobre, que é o problema do metanol na bebida. Porque além de ter, obviamente, toda uma máfia por trás disso, também tem aquele empresário que batiza uma bebida para ter o jeitinho brasileiro, né, e baratear e conseguir ter um ganho. Então são várias as consequências de um governo que não tem um controle de gasto, um controle fiscal adequado. E é bem complicada a situação. Eu acho que dessa vez eu me ferrei porque eu devia ter colocado o meu óculos. Que eu acabei falando demais. Com certeza. Só pedir desculpa, relaxa. É mais fácil pedir perdão do que... Faz o L, sou aqui, ó. Tô salvo. Bom, alguém mais quer... Eu acho que dá pra gente ir pro próximo tópico ali, né? Que é o shutdown americano. Shutdown. Nono dia de shutdown, já tem alguma esperança para o governo americano voltar aos trabalhos? Não, pra quem não sabe, né? Eu acho que vale... Que é shutdown, né? Falar um pouquinho do que é o shutdown de forma simples, né? De forma simples, vai me dizer que o shutdown é a paralisação de alguns serviços supostamente não essenciais, né, para a economia norte-americana, porque não há um consenso, a aprovação, né, no Congresso norte-americano da liberação de uma verba extra para alguns determinados pagamentos, como aconteceu na última vez, no primeiro mandato do Trump, em que ele queria construir um muro para dividir a fronteira ali com o México e evitar o movimento migratório em massa, todo aquele problema que a gente viu no primeiro mandato dele. Teve shutdown, foi o maior shutdown da história, 35 dias, um impacto de aproximadamente 4 bilhões. Né? Agora a gente passa por um cenário semelhante, né? Então estamos indo do nono para o 10º dia de shutdown, algumas paralisações começando a impactar mais, serviço aéreo começa a ter um impacto um pouquinho maior. E para solucionar isso, você precisa de 60 votos, tá, no Congresso norte-americano. E a base do governo, os republicanos, eles possuem uma base de 53 congressistas. 53 congressistas. Então, só a base do governo não tem o mínimo de votos necessário, que é 60. E são quantos lá ao total? Agora tu me pegou. Mas tem que olhar essa informação, mas precisa de 7 votos da oposição, do governo dos democratas. O Trump, ele gosta de fazer, ter aquele posicionamento dele, já falou que vão cortar alguns empregos e vão ser democratas, que vão perder os seus postos de trabalho. Mas... Algo muito parecido com o que o Milley tentou fazer? Com o que o Milley fez? Em que sentido? De cortar os funcionários? De cortar os cargos que tinham em excesso lá? Não, isso já foi feito no início do governo com o órgão estabelecido pelo Elon Musk, né? Onde a gente cortou verba para USAID e tudo. Eu não quero nem entrar nesse tópico, porque esse tópico eu ia ter que não só botar um óculos, mas uma máscara para falar.
de tudo que aconteceu, interferência nas eleições, bota o pi aí, porque o assunto é pesado. Né? E mais em algum momento a gente vai ter que falar sobre isso. São 100 senadores. Faltam, como assim são 6? Ao total, 100 senadores. Ou seja, Ah, tá, são 100. dos votos. 100. Tá. Sim, precisa de 60. Precisa de 60. Precisa de faltam uma maioria de 7. 60%, faltam 7. Então, é isso. Tá? Não, fazer de cabeça com a ajuda da IA, ajuda, né? É bom, ajuda, né? a IA é ajuda. Não, Mas- pesquisei aqui antes, né? Claramente, por isso a demora para a resposta. Tá certo, mas é isso aí. Bom, que mais? Bom, a gente viu na semana aí a questão da Ambipar e da Braskem, né? Eu tava até agora respondendo o cliente. Eu trouxe a conta, não vou falar da onde, mas meu Deus do céu, os caras fizeram um COI e colocaram Ambipar como papel. Nossa senhora. E o que acontece com a Ambipar? Derrete. O que aconteceu com o investimento do meu cliente? Derreteu junto. E agora quem estava tendo que explicar era eu. Eu vou deixar o Rosa pegar e entrar nesse tópico para explicar ali um pouquinho que a CVM já também andou monitorando e a Ambima também, né? Espero que não aconteça mais, que isso é complicado. Primeiro que o COI, ele já é um produto, para quem não sabe, COI é Certificado de Operações Estruturadas. A ideia dele é boa, a ideia inicial do COI é boa. Eu me lembro dos primeiros COIs que eu resolvi tirar meu preconceito, né? Isso foi em 2018 para 2019, que era o COI Bolsa Americana. Então tinha o COI Bolsa Americana. Porque hoje quando a gente fala de investimento internacional, é muito simples. Tu abre uma conta na Avenue, Qualquer lugar, abre uma conta na XP, BTG, qualquer lugar tem acesso, né? Mas a 2018, 2019 não era tão simples assim, ainda tinha uma barreira de entrada, tinha a questão cultural do brasileiro, o home bias, né? O viés local do brasileiro, ele é muito grande, é um dos maiores do mundo, todo mundo sabe essa história. E o COI, esse COI Bolsa Americana, ele era uma oportunidade de investir indiretamente em empresas americanas, na Bolsa Americana, sem o risco de perder caso as ações caíssem. Pô, para tu vencer esse viés, né, que o brasileiro tinha, era uma oportunidade interessante. Só que quando tu começa a olhar mais a fundo todos os COIs, que basicamente ele é um produto bancário, do banco, e era uma coisa que eu tinha muita aversão em tudo que era do banco, porque eu sempre tive essa aversão, né? Mas hoje em dia todo shopping financeiro ele é um grande banco, XP, BTG, e o que vai fazer a diferença para o investidor é realmente a pessoa que está do teu lado para te ajudar a escolher os investimentos e o teu nível de conhecimento e o nível de conhecimento do time que te ajuda. É isso que vai fazer a diferença. Agora, se é XP, BTG ou um banco qualquer, Itaú, não é isso que faz a diferença. Faz a diferença realmente é o quanto tu entende do que está acontecendo. E as pessoas não entendiam o que estava acontecendo. Primeiro, porque os COIs começaram como um certificado de operações estruturadas com capital garantido. Ou seja, não tem como perder. Não perde dinheiro no COI. E é isso que foi vendido de forma geral, e é essa imagem que foi vendida de forma geral. E qual era o grande problema? É que ele não rendia, né? Que as probabilidades de dar certo o que o COI se propunha eram extremamente baixas de darem certo, até porque todo o spread e o custo transacional que estava ali mascarado dentro de um pacote que ninguém via o que estava acontecendo, fazia com que a probabilidade de retorno positivo no COI fosse baixa. Mas pelo menos o cliente não perdia. Só que tudo vai, né? Tudo muda, tudo evolui, né? Evolui bem aspas, né? No mercado financeiro. Começaram a vir alguns COIs, operações estruturadas, que não tinha quase nada de estruturado ali, né? Tá investindo em uma coisa só e era absurdo. E sem o capital protegido.
Só que já foi batido tanto na tecla de que COI tem o capital protegido que eu tenho certeza que o processo comercial que foi feito para vender esses COIs não teve a diligência e o cuidado de se explicar que não era um capital protegido. E o que aconteceu? Esse COI tá virando pó. Ah, não tá virando pó. Só desvalorizou 90%. Minha cliente tinha 5 mil, tem 600. É, Ela tá feliz. tipo isso. O cliente Tá tinha muito 5 mil, feliz. vai ter 600. O cliente de 100 mil vai ter 100. E vai ter 10 mil. E assim vai. E é lamentável, é triste ver esse tipo de situação, porque eu tenho certeza que boa parte das pessoas que foram prejudicadas não faziam ideia de onde Tava elas lá. estavam se metendo. Agora, Felipe, de quem realmente é culpa? É de quem bolou o COI, de quem vendeu primeiramente para o assessor ou do assessor que passou para o cliente? Cara, pra Aí, responder Maria, isso, Bota Tem que o botar óculos. o óculos. Não, tem que botar o óculos e a gente chama de rosa. tu ia falar alguma coisa? Quer que eu ponha um óculos pra responder essa? Não. Cara, bota o óculos aí porque aí é bomba. Agora é Aí bom. é bom. 300 Opa. milhões de ativos vendidos. 300 milhões de ativos vendidos. O valor de cada ativo. Quanta gente tomou prejuízo nisso? Eu vou roubar as palavras de uma pessoa muito sábia, minha esposa, Flávia Duarte. É. Ela falou sobre esse tema também e ela fala assim, e ela foi bem direta e disse assim: a culpa é tua, investidor, porque tu delargou, tu não delegou, tu não distribuiu algumas atividades, mas tu delargou a responsabilidade da alocação dos teus investimentos para uma pessoa que tu não sabe quem é. Essa que ela falou. E ela mandou bem pra caralho nisso. Mas tem muita gente culpada aí, mas só que a gente precisaria Aí acho que saber entra o algumas tópico- coisas. Eu acho que aí entra até o tópico de qual é o real trabalho do assessor de investimentos e também qual o teu papel como cliente em saber como usar esse atendimento até para não ser jogado para trás e não acontecer, querendo ou não, o que já aconteceu diversas vezes com alguns ambientes que compraram títulos, tiveram perdas, depois aquela questão, mas eu não fui explicado sobre toda a operação. Tá, o cliente, sabe no que estava investindo? Não. O assessor disse que era bom, eu comprei. Esse é um case que me incomoda em vários motivos. Por quê? A cadeia de culpabilidade, digamos assim, né, ela vai em diversos níveis. E ela depende de alguns fatores que, infelizmente, não tem como saber. Né? Como, por exemplo, quem montou essa estrutura? Quem montou? Quem pensou assim, vamos fazer um COI de Ambipar? Teve alguém que teve essa ideia. Vamos fazer uma operação um COI de Ambipar? Essa pessoa, ela tinha um interesse... Qual é o interesse dela de montar esse COI, além de, obviamente, ter uma remuneração por trás de toda essa estrutura, etc. Ela fez um estudo do nível de endividamento de empresa, fez toda a diligência necessária para montar um produto a ser distribuído para milhares de investidores e milhões de reais. Será que houve essa diligência? Beleza, vamos supor que não houve essa diligência. Mas isso tem que ser aprovado pela instituição financeira que vai distribuir esse COI. Essa pessoa responsável teve a diligência? Que era para ser um filtro, né? O time de produtos dos escritórios. Aí desce. Em todas as camadas teve erro. Em todas as camadas teve erro. Porque quem estudasse um pouquinho ia ver que a saúde financeira dessas empresas não estava boa. Um COI diferente, sem capital garantido, já deveria de suspeitar, né, de alguma forma. E os exemplos não precisam
Tu não precisa ir muito para trás no tempo. Teve casos um pouco diferentes, como por exemplo das Americanas, que foi uma fraude contábil em que boa parte das pessoas, né, não envolvidas ali realmente foram vítimas também, porque a princípio foi algo que ficou numa cúpula lá. Mas tem outros casos que a gente já viu de empresas que foram em default, recuperação judicial, calote na dívida, empresas quebraram, ações que despencaram 80%, 90%, ações que foram manipuladas, infladas e depois derrubadas. Teve vários casos. Teve rodovias Tietê, uns debentures lá em 2019, se não me engano. Teve uma série de acontecimentos semelhantes de empresas endividadas e vão lá e tomam mais recursos no mercado, se alavancam ainda mais, provavelmente sem a capacidade de pagamento, supostamente com garantias, e que na hora do vamos ver o que elas fazem, entram com um pedido de recuperação judicial, dão um calote em 90% do valor dessa dívida para continuar operando e se salvar. Então, credores dessas empresas já viram. Isso aqui é sem filtro. Né? A gente já viu isso acontecer. Já que estamos sem filtro, empresta o óculos que eu vou falar uma coisa que eu não devia. Eu vou falar uma coisa que eu não devia. Eu desci ali, tem alguns assessores aqui no prédio. Sabe qual que era o repasse do assessor nesse código Ambipar? Não, veio. 10%. Mentira. 10%. A cada 100 meu mil Deus. era 10 mil no bolso do assessor. Nossa. Então, Era usei óculos, falei que eu não devia. Tá aí. Agora quem boletou, que segura o BO. É complicado, né? É complicado. A gente que é do mercado aqui, nós todos somos assessores. Aqui, eu comecei já em 2007, saí do mercado, tive experiência ruim, quebrei como cliente. Na minha época era broker, a maioria sabe a história aqui, mas para quem não me conhece, um pouquinho da minha história. Já vi de tudo nesse mercado, né? E pouca gente sobrevive muito tempo. E por que eu tô falando isso? Porque muitos desses caras que boletaram isso aí, já nem são mais assessor. O próprio cliente do Guilherme que a gente estava conversando hoje, a mulher não sabe nem quem vendeu para ela, de tantas vezes que trocou o assessor dela. Por quê? Porque é um mercado com margens cada vez mais espremidas, né? E quando surge uma oportunidade dessa de colocar 10% de repasses, para vocês que não têm ideia, repasse médio de um produto normal, um fundo de investimentos com uma taxa de administração de 1%, no final dos contos o assessor vai ganhar 0,10% ao ano nesse produto. Uma renda fixa, ele vai ganhar 1%, 0,7% sobre o volume financeiro. Sendo modesto. Então, sendo Bem modesto. modesto, é menos até, né? Dependendo. né? Dependendo. Então, quando tu fala em um repasse de 10%, É chance de fazer alguma muito dinheiro, coisa. né? A tua chance de fazer um dinheiro ali, né? Não o cliente, o assessor. Um assessor. Assessor. Um assessor. Vocês estão falando mal dos assessores? Não, nem um pouquinho. Nem um pouco, não tem como falar mal Vocês desse são tipo de investimento. Mas eu assessores. acho que o grande problema, né, é justamente não entender o cliente, tá? E fazer alocações muito grandes, né? Poxa, eu vi casos ali com alocações de 300 mil, 200 mil num COI da Ambipar. O problema não Então- é nem 200, 300 mil, né? É de fato a alocação A relativa, alocação né? relativa. Depende de quanto que o cara tem. Se o cara tem 100 milhões, fez 300 mil não é nada, mas não é esse o caso, né? A maioria das vezes Sim. é uma boa parte do patrimônio também, né? Cara, mas botar na Ambipar um repasse tava na cara que era suspeito. Tava na cara que era suspeito. Eu não coloquei R$1 dos meus clientes nesse ativo. O problema é que tem vários problemas aqui, né? A gente aqui até fazendo um pouco, vendendo um pouco o nosso pão, né? A gente tem um time bem qualificado, né? A gente preza muito pelo desenvolvimento do nosso time, né? A gente tem o nosso CFA, o Hugo aqui, a gente tem o Gustav, doutor em economia, eu sou mestre em finanças,
E a gente busca muito levar para todo o time o maior nível de conhecimento possível, com treinamentos recorrentes, né, para que a gente saiba o que está fazendo. Mas o conhecimento, ele é importante, claro, né, mas tem um ponto que vai além disso, que é o que o Aramis estava falando, que é ter a empatia, né? Ter a empatia de entender a pessoa do outro lado, saber o que ela realmente precisa. E eu acho que é isso que falta. Eu acho que é isso que falta, porque a nossa profissão, ela é uma profissão que a barreira de entrada é muito baixa, em primeiro lugar. Então tem gente que, de tudo que é nível, digamos assim, que começa entrando. Hoje a renda média de um assessor de investimentos está em R$ 3.000. É baixo. Apesar de todo o sonho vendido, não é uma remuneração daquela. Todo mundo acha que assessor de investimentos ganha muito dinheiro. Não é bem assim, né? A não ser depois que tu já construiu uma carreira sólida, que tu já tem uma carteira de clientes sólida, com crescimento constante, com novos aportes, novos clientes, para não precisar fazer o tal do giro na carteira dos clientes. Então isso é extremamente importante. Tá? Então a empatia eu acho que é o ponto mais importante que a gente trabalha bastante além do conhecimento técnico, que é realmente dar valor e entender que muitas vezes a gente está lidando com diferentes volumes, 100 mil, 10 milhões, mas que esse volume, independente se ele é 10 milhões ou 100 mil, ele muitas vezes representa 20, 30 anos de luta, de construção de um patrimônio, e tu simplesmente fazer uma alocação de uma forma sem o estudo e adequado do perfil dos objetivos é um insulto. É um insulto. E parece que as pessoas, de forma geral, elas gostam de ser enganadas, né? Porque é impressionante como elas acabam caindo, né, nesse papo, e muitas vezes confiando, delargando, né, parafraseando a Flavinha, delargando aí para outras pessoas que elas não conhecem, e simplesmente porque estão numa grande instituição com não sei quantos bilhões. Isso aqui deve ser seguro, afinal de contas, o fulano está falando. Então é um tema complicado. Você senta na cadeira de especialista, né? Então fica mais complicado ainda o cliente identificar se a pessoa é ou não um especialista de confiança. É bem difícil, né? A vida do brasileiro médio, né? E eu vou dizer que... E a verdade é que todo mundo precisa desse acompanhamento, né? Claro! Precisa, porque se tu não investe, ficar com dinheiro só em casa, as traças vão comer, o dinheiro vai mofar. Se tu coloca numa poupança, tu tá perdendo poder de compra. Eu tava falando com o Guilherme esses dias, né? O negócio é empreender, né? E botar o dinheiro para render. O que dá dinheiro é empreender, o que rentabiliza o dinheiro é investir. Investir bem, né? Investir com estratégia, né? São coisas que... e tudo está atrelado ao objetivo do cliente. Então, acho que... E saber o que está fazendo, né? Como é que tu vai investir aonde tu não sabe, tu não pegou o DIE, né? Que é o diligence. Cara, como é que tu vai investir em uma coisa que tu não conhece? Pede pro teu assessor te explicar o que é a estratégia, se o capital é protegido, se tem liquidez. Nem eu peguei outro caso agora há pouco ali, da mesma cliente, ela pegou, não consigo sair desse ativo. O ativo não tinha liquidez, a gente pesquisou em todos os sites abertos. E era um fundo, não era? Era um fundo, cara. Cara, os assessores que atenderam ela ganharam muito dinheiro. Muito dinheiro. Acabaram com a carteira dela. Agora a gente está fazendo um trabalho ali de recuperação nessa carteira e explicou para ela o que era cada um dos ativos. Eu não tem como pegar e colocar algum ativo dentro da carteira do meu cliente se eu não souber o que é aquele ativo. Então, as coisas básicas, né? Fatores de risco, retorno esperado, liquidez, segurança. É isso aí. Básico. Bom, acho que para uma primeira conversa já rendeu. Tem temas proibidos aqui. Não sei se a versão que tu tá olhando é a versão que contém tudo. Talvez sim, talvez não. Mas espero que todo mundo tenha curtido. E até um próximo bate-papo na nossa mesa sem filtro. Valeu, pessoal. Obrigado.